Olá, professor Ronaldo. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios hoje, com um grande prazer, o professor Ronaldo Pazini, que é um coordenador de qualidade de vida. Muito obrigada pela sua presença aqui, professor Ronaldo, e eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, tá? E se colocasse qual o seu, até chegar nesse caminho profissional que está hoje, de coordenador de qualidade de vida. Por favor. Legal, um bom dia, obrigado Mara, obrigado pelo convite. Meu nome é Ronaldo Pazini, eu sou coordenador de qualidade de vida, trabalho também como professor universitário, né? Acredito que um espaço está surgindo para os profissionais de educação física, abrangendo uma área muito específica, né? Certo. Me fala um pouquinho da sua formação básica. A sua formação básica é educação física, mas você também é formado em pedagogia, tá? Para atuar na área de educação, né? Mas me fala um pouquinho como que você chegou na educação física. Qual foi, porque para estar em educação física deve ser apaixonado por esportes, apaixonado por estar ativo o tempo todo fisicamente. Me conta um pouco sobre isso. Bom, é verdade. A educação física é uma área apaixonante, né? Foi uma via que eu tomei. Desde pequeno sempre gostei de atividade física, esportes especificamente, mas quando você chega na educação física na faculdade, você vê que realmente não é só esportes, né? A educação física ela tem um leque muito grande de abrangência. Né? Então, você tinha me dito que é conhecer o corpo, na realidade, para ver como que o corpo pode atuar durante toda a vida. Né? Exatamente. Nós temos 5 grandes blocos de conteúdos da educação física, né? Seriam os jogos, os esportes, as brincadeiras, as lutas, a dança, né? Tudo isso envolve um grande conhecimento do corpo. Né? Então, o profissional de educação física hoje, ele tem que ter esse conhecimento e, acima de tudo, conhecimento de como funciona o corpo humano, né? Então, isso envolve a fisiologia e também um pouco de sociologia, para poder atender bem o aluno, para poder entender as características dos alunos, né? Certo. Então, hoje é importante que o professor tenha essa capacitação. Tá, e existe uma atuação muito grande mesmo, profissional, né? Assim, quem trabalha, se formou em educação física, pode trabalhar aonde e como? Bom, o profissional de educação física, como eu falei, ele pode trabalhar numa escola, ele pode trabalhar nas academias, ele pode trabalhar em empresas. Hoje, a minha atuação é muito na formação de equipes multidisciplinares, né? Que trabalham especificamente a promoção da saúde. Certo. Então, eu entendo que hoje o profissional de educação física, ele pode contribuir para a saúde da população, né? E ele precisa desenvolver isso desde das primeiras séries, né? O que eu quero dizer? Na educação física escolar, ele já tem que pensar esses conteúdos da educação física para desenvolver a saúde das pessoas. Tá, e para desenvolver saúde é uma questão de consciência também, não é? Exatamente. Acho que existe a vida que a gente leva, dos pais, inclusive, para com os filhos, eu acho que acaba gerando um sedentarismo, até eletrônico, né? Tá voltando para os recursos eletrônicos aí. Conta um pouco sobre isso, para ver qual a relação que existe, qual o prejuízo disso e quais as soluções para isso. Né? Ok, mas olha só, os jogos eletrônicos, né, videogames, tablets, notebooks, né, é uma tendência e eu acredito que ela não vai diminuir. Isso vai só aumentar, na verdade. Criou-se um hábito, né, e hoje parece que é uma necessidade. Hoje, desde pequenininha, a criança já interage com esses objetos, né? Porém, os pais, acredito que devem ficar atentos, porque a criança não pode permanecer muito tempo nesses jogos eletrônicos. Sim. Ela tem, é claro, ela vai interagir, ela vai brincar, ela vai jogar, mas ela precisa interagir com outras pessoas, com outras crianças, né? Porque a criança que ela é tolhida desse comportamento em grupo, desse convívio social desse grupal, convívio né? social, né? Essa questão da sociabilização, vai dificultar no seu crescimento, por exemplo, porque com o joguinho ali ela não tem uma tomada de decisão onde que ela tem que respeitar o colega, onde ela tem que ouvir uma opinião contrária da dela, por exemplo, né? Sim. Isso já nos jogos e brincadeiras, dentro da educação física, acontece a todo momento, né? Então, ela está sendo preparada para uma sociedade, por exemplo, onde ela tem que ouvir, onde ela tem que dar ideias, onde ela tem Você sabe que que a gente teve uma entrevistada aqui há pouco tempo, especialista na educação de ensino médio, e ela estava dizendo que o adolescente, ele está cada vez mais com dificuldade de socializar. Exato. E isso também está refletindo, por exemplo, no fato de que nos trabalhos em grupo, antes nós tínhamos grupos maiores com um menor número de trabalhos. Hoje a gente tem cada vez um número maior de grupos
porque existe uma dificuldade de interação. Então, eles querem integrar o menos possível. Isso é um problema mesmo, porque para a vida futura isso deve criar sérios problemas, né? Exato. Dentro das empresas, né, por exemplo, hoje, uma pessoa que é considerada ativa fisicamente, ela é vista como mais capacitada para interagir com outras pessoas, ela tem uma motivação maior, né? E tudo isso vem desse comportamento, que desde pequeno tem que ser formado, né? Ele valoriza isso desde cedo, né? Exato. É importante que, desde cedo, a criança esteja num ambiente onde que ela possa trocar ideias, possa aprender com os outros, né? E os adultos são as pessoas que têm como formar essa personalidade, vamos dizer assim. Se o pai e a mãe não faz esse trabalho, ele vai ter muitas dificuldades, né? E às vezes a escola acaba tendo que suprir essa necessidade, né? Que antigamente era só de ensinar e hoje está sendo muito mais de educar. Essa terceirização de muita coisa dos pais, né? Os pais terceirizam muito, dizendo que a educação terceirizada não tem problema. E tem um grande problema, porque na realidade quem forma a criança, o cérebro, fisicamente mesmo, né? Até os 6 anos de idade, por exemplo. E esse é o convívio familiar. É muito mais importante o convívio familiar, né, para que depois ela entre no convívio da socialização escolar mais estruturada, mais preparada mesmo. Agora, o malefício eletrônico não é só social ou psicológico, ele é físico mesmo, né? Eu vejo, eu estou estudando a segregação, a coleta e segregação de resíduos eletrônicos, e a gente está comprovado de que isso faz um mal para a saúde mesmo. Mas além deste mal físico, tem a obesidade, que a gente estava conversando agora há pouco, que a obesidade é um problema mesmo, e você convive com isso mesmo, com as crianças. Na verdade, a sociedade, em geral, o que acontece? As crianças estão tendo um problema muito grave, né? Que é um problema a médio e longo prazo, mas que já está aí acontecendo. Cerca de 50% das crianças hoje em idade escolar já estão apresentando sobrepeso. O sobrepeso, ele é um pequeno passo para a obesidade, né? E aí, quando você chega na obesidade, você tem vários problemas de saúde que essa criança vai ter. A gente fala muito da questão do bullying, né? Que é o aluno gordinho que já sofre uma forte influência psicológica, né? Dos outros colegas e tal, que vai prejudicar. Isso reforça a antissocialização. Exato, ele vai ficando mais retraído, né? Então, essa questão da obesidade, um adolescente, por exemplo, que ele é obeso, a chance de ele ser um adulto obeso é muito grande. Né? A gente pode colocar aí quase 100% de chance. Já uma criança que pratica atividade física, que ela cresce com conhecendo os seus benefícios, conhecendo o que seu corpo vai mudar através da atividade física, ela tende a ser um adulto mais consciente e tomar isso como um hábito para a sua vida. E gostando, né, de ter a atividade física. Exato. Além de ver o benefício, tem muita gente que fala, atividade física eu não gosto, vou fazer porque sou obrigada. E se você conviver com isso a sua vida desde a infância, você valoriza isso como uma coisa prazerosa. Eu acho que a atividade física tem que ser prazerosa para ter o efeito ideal mesmo. E vocês têm um projeto, né, no SESC, que é um projeto bem legal, que é um concurso na realidade, né? Exato. Acontece várias propostas, né, dentro das empresas. E uma delas é uma que a gente chama de concurso peso saudável. São montados grupos dentro das empresas e a gente faz uma competição contra a balança, né, que é justamente fazer com que os funcionários percam peso, né, e aí a gente fala de gordura corporal, não só o peso total, né, e através dessa perda de gordura corporal, transformar a vida dessas pessoas, né? Melhorar os hábitos delas. Então, o programa é um programa multidisciplinar, que tem o profissional de educação física e também a nutricionista, que acompanha esses grupos. E tem acompanhamento psicológico também? Tem, alguns casos que são mais específicos, né? Onde a pessoa precisa mais, identificada essas características, é feito um acompanhamento também, mais individual, vamos dizer, né? Mas o trabalho em grupo é importante porque um motiva o outro, né? Se alimentar melhor. Você vê o resultado do outro, você quer atingir. Exato. Isso gera uma competitividade saudável, né? A gente tem falado muito sobre competitividade aqui no programa, e eu acho que isso é legal falar o quanto a competitividade pode ser positiva para a vida da gente. E você deve ter tido casos legais, né? Assim, deve ter cases que acontecem no processo que acabam gerando história, e você poderia contar algum pra gente? Bom, recentemente, em uma dessas empresas que a gente fez o programa,
um funcionário perdeu cerca de 10% de gordura, né? Em termos de peso, ele perdeu em 4 meses cerca de 20 quilos, né? Isso através de exercício físico, uma boa alimentação. E conversando com ele, no seu depoimento, ele disse que isso mudou a sua vida, né? Que ele passou a ser uma pessoa mais consciente, uma pessoa mais alegre, mais divertida, mais motivada. Mais ágil, porque a agilidade trabalho, faz com que você consiga fazer mais coisas. Exato. Os colegas de trabalho também comentaram muito da sua mudança, né, de comportamento. Então, acredito muito nesses programas, né? São importantes mesmo, eu também acredito. Mas empresas... é legal, é bom até você falar das empresas, porque é importante a gente ver esse assunto não como um preconceito, mas como uma precaução. Eu acho que é como um cuidado, né, com a saúde. Não é só porque você vai ser mal visto pelos outros. Não, você tem que estar bem com você. A sua saúde é o principal foco de todo este assunto. E isso é importante que as pessoas entendam, né, Ronaldo? Que muita gente fala assim, não vou porque eu não vou me submeter a esse preconceito social. Não é um preconceito social, é um cuidado com a saúde, é um cuidado de saúde mesmo. Mas acho que é importante a gente ressaltar, tem um estudo feito nos Estados Unidos com grandes empresas, né? E mostrando as empresas que investem em programas de qualidade de vida. Sim. Então, como a gente começou a falar lá no início da entrevista, o profissional de qualidade de vida hoje, lá fora, ele é muito valorizado. E aqui no Brasil também, algumas empresas já estão indo por esse caminho, né? Um profissional para fazer programas de qualidade de vida dentro das empresas, né? Qual que é o objetivo maior? É claro, que o funcionário mude seus hábitos, melhore a sua condição de vida, mas também dentro da empresa é uma questão de custo muito grande. E de produtividade, né? Exato, porque uma empresa que não investe nessa parte, a gente pode dizer que ela perde muito na sua produtividade. Porque o funcionário que não tem uma boa saúde apresenta mais problemas para a empresa. Ele custa mais caro. Vou te dar um exemplo. Um funcionário que é afastado do trabalho, ele tem que ser substituído. A pessoa que vai no lugar dele, às vezes não sabe fazer o trabalho da mesma forma que ele faz. Ele não tem aquela qualidade que aquele funcionário que está afastado faz. Ele tem um custo maior em termos de plano de saúde, né? Porque aumenta-se o custo, né? Ou seja, gera uma série de problemas internos dentro da empresa. Então, investir na prevenção, fazer com que as empresas melhorem os hábitos de vida dos funcionários, vai lá na frente resultar em uma produtividade maior. Sim. Esse estudo dos Estados Unidos, ele mostra que a cada dólar investido, você tem 3 vezes mais de benefício em valores, né? Lá na frente com essa questão do aumento da produtividade. Ou seja, uma empresa mais saudável, ela tem um resultado melhor no mercado. Vamos pensar assim, eu tenho um case de uma empresa que eu trabalhei alguns anos atrás, antes de ter a consultoria, e nós tínhamos uma equipe de representantes comerciais que viajavam. Eles ficavam uma vez por mês no escritório aqui de São Paulo, e eles viajavam, e nós tínhamos na equipe uma pessoa muito obesa, um senhor muito obeso, e que não tinha nenhum hábito alimentar saudável, e o dono da empresa tinha muita preocupação, uma preocupação verdadeira mesmo, de que acontecesse alguma coisa com ele enquanto ele estivesse viajando. Longe de casa, longe da empresa, e ele tivesse, assim, um problema... um ataque cardíaco, um AVC. E isso era uma preocupação genuína dele. Não era só em função da empresa, era uma preocupação genuína. E é preciso que todo mundo se conscientize disso, né? É preciso que exista, e mais uma vez eu volto a falar, não é um preconceito, acho que a gente não tem que trabalhar com esse foco, tem que trabalhar com foco de saúde mesmo. Como você é um educador, que você também está no colegiado, como é que chama? Chama Colegiado Interfaces, né? Sim. Que é uma revista onde tem publicações sobre estudos, né? Da comunidade, da população onde está inserida. Então, eu faço parte desse colegiado com alguns artigos que eu escrevo junto também, até mesmo com os alunos, para divulgar resultados sobre a promoção da saúde. Porque eu entendo que o profissional de educação física hoje, ele tem que ser visto como um profissional da saúde. Sim. Não vamos dizer assim... E a gente sabe que você trabalhando na prevenção, você evita uma série de problemas, né? Perfeito. Então, o profissional da saúde, desde lá de baixo, né? O educador físico, desde a infância, da primeira infância, trabalhando certinho, ele vai evitar problemas
mais graves aí de saúde para a população em geral adulta, né?